Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia basta seus próprios problemas. Palavra da salvação. Jesus, no Evangelho de hoje, nos chama a uma vivência de confiança a Deus. Por isso que ele vai nos chamar a atenção sobre os bens materiais e os bens espirituais. Ele vai nos chamar a atenção que nós precisamos estar muito mais focado nos bens eternos do que nos bens passageiros. E em um determinado momento do Evangelho ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. E isso significa que se nós buscarmos servir a Deus, se nós buscarmos o reino dos céus, nada nos faltará nessa terra, porque uma vez que nós vamos nos desapegando das coisas materiais, nós vamos nos apegando às coisas eternas. E uma vez que nós estamos unidos a Deus, o próprio Deus providencia todas as coisas para a nossa vida, para a nossa subsistência. Por isso que Jesus ele dá o exemplo sobre os pássaros do céu, sobre a erva do campo, onde Deus providencia tudo para eles. Nós precisamos aprender a viver dessa forma, confiando na providência divina, confiando em Deus. É claro que a providência divina não significa que as coisas irão cair na nossa cabeça de mão beijada, mas a providência divina, ela espera com que nós também colaboremos com a nossa liberdade. E a partir da nossa atuação, a partir dos nossos atos, das nossas escolhas, Deus, ele vai nos dando as oportunidades necessárias. Ele vai nos mostrando o caminho a seguir. Por isso que é tão importante buscarmos viver essa confiança, esse amadurecimento de fé. Por isso que nós precisamos aprender a servir mais a Deus do que ao dinheiro, do que à ganância, do que os bens materiais, as coisas dessa terra,
porque uma vez que nós servimos a Deus, nós teremos tudo, porque nós participaremos daquilo que é a posse que Deus tem sobre todas as coisas, porque Ele mesmo confia a cada um de nós a administração de todos esses bens. Mas uma vez que nós começamos a buscar as coisas da terra, nós vivemos frustrados e vazios, porque as coisas da terra elas são incapazes de nos realizar, de nos fazer felizes. As coisas dessa terra, elas só roubam aquilo que é a esperança da meta final na nossa vida, porque nós vamos trocando a meta final por metas instantâneas que nós alcançamos a curto prazo. E aí nós vemos Jesus nos chamando a atenção sobre esta coisa. Não devemos nos preocupar com a nossa vida, com o que haveremos de comer ou beber, ou com o que vestir. São os pagãos que olham para essas coisas. A nossa preocupação deve estar totalmente em Deus, totalmente naquele que realmente é o sentido para a nossa vida. A nossa preocupação deve estar em alcançar o reino dos céus, porque uma vez que nós assim inclinamos o nosso coração e a nossa mente, a nossa vida para isso, nós vamos permitindo com que a obra de Deus aconteça em nós. E quando essa obra de Deus acontece em nós, nós começamos a perceber a providência divina se manifestando na nossa vida. Por isso que Jesus ele insiste para que a gente não se preocupe com as coisas dessa terra, mas que nós possamos nos preocupar com aquilo que é o mais importante para a nossa vida, que é a eternidade com Deus, o reino dos céus. Por isso que nós precisamos buscar o reino dos céus com a sua justiça, porque o reino é a meta, a justiça é o meio de alcançar esta meta, para que assim possamos perseverar no caminho e nessa perseverança possamos cada vez mais ir crescendo na confiança em Deus, naquele que providencia todas as coisas para cada um de nós, naquele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para perseverar no caminho de santidade e alcançarmos a salvação final. Por isso que no final do Evangelho, Jesus exorta, dizendo: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. É isso que nós precisamos aprender a viver intensamente o dia de hoje, para que assim nós possamos corresponder o chamado de Deus na nossa vida e possamos estar muito mais preocupados com as coisas eternas do que com as coisas passageiras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.